Olá, seja bem-vindo a esta série de aulas de eletrônica básica. Eu chamo-me Arthur Manuel e este é o seu canal Inove. Eu quero nesta série compartilhar convosco ou contigo aquilo que eu estive a estudar na cadeira de Fundamentos da Eletrônica, que é uma cadeira que é lecionada na Universidade Eduardo Mondlane para os cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Eletrônica. É o princípio básico da eletrônica, é a cadeira base para se entender eletrônica. Eu quero compartilhar convosco esse conhecimento que eu tive durante este período em que eu estive a estudar esta cadeira. Dizer que esta cadeira começa da teoria básica dos díodos até as válvulas termoiônicas. Vamos estudar díodos, transistores e válvulas termoiônicas. Aulas teóricas, assim como aulas práticas, e para as aulas práticas vamos usar os testes que foram elaborados e foram feitos na Universidade Eduardo Mondlane. Então, o nosso tema para a aula de hoje vamos falar dos díodos, né? Vamos falar do fundamento dos díodos, como é que os díodos são feitos, por aí em diante. Importa referir que os díodos são dispositivos que são resultantes de dois tipos de materiais: semicondutores de tipo N e semicondutores de tipo P. Quando se junta um semicondutor tipo N e um semicondutor tipo P, forma-se os díodos. Mas o que é isso de semicondutor? O que é isso de semicondutor tipo N? E o que é isso de semicondutor de tipo P? Vamos avançar. Os semicondutores são dispositivos que possuem propriedades elétricas de condução, mas também possuem propriedades elétricas de isolação. Ou seja, os semicondutores são elementos que podem ser usados como condutores de eletricidade, mas ao mesmo tempo podem ser usados como isoladores de eletricidade, para isolar a eletricidade. Agora vamos ver o que diz a nossa teoria aqui. Diz que o silício e o germânio são ambos elementos do quarto grupo, que significa que tem 4 eletrões de valência, ou seja, na sua camada eles têm 4 eletrões de valência. E o que esses eletrões influenciam? Dentro de semicondutores nós encontramos semicondutores intrínsecos, mas também encontramos semicondutores extrínsecos. Os semicondutores intrínsecos são aqueles que têm 4 eletrões na sua camada de valência. Agora, o que seriam semicondutores extrínsecos? Antes de avançar, deixa eu explicar o que é isso de intrínseco e extrínseco. O material intrínseco é o material que se encontra na sua forma natural, não sofreu alguma alteração. Agora, o material extrínseco é um material que é resultante de algumas misturas ou algumas experiências. Quando nós fazemos misturas, acrescentamos alguma coisa ou retiramos alguma coisa, esse material torna-se extrínseco. Agora, voltando aos semicondutores intrínseco e extrínseco, sabemos que os semicondutores intrínsecos são aqueles que têm 4 eletrões na sua camada de valência, que é a sua natureza normal, não é isso? Agora, quando é que se tornam extrínsecos? Torna-se extrínseco quando nós acrescentamos algumas impurezas ou dopantes, ou quando nós reduzimos alguma coisa. Aí já este semicondutor deixa de ser intrínseco e passa a ser extrínseco. Agora, dentro dos semicondutores encontramos semicondutores de tipo P e semicondutores de tipo N. Vamos ver primeiro como é que se forma um semicondutor do tipo N. O nosso PowerPoint, o nosso PDF diz o seguinte: quando os eletrões de valência extra são introduzidos num material como silício, produz-se um material do tipo N. Os eletrões de valência extra são introduzidos colocando impurezas ou dopantes no silício. Os dopantes usados para criar um material do tipo N são elementos do quinto grupo ou do grupo 5. Os dopantes mais utilizados do grupo 5 para criar um material do tipo N são o arsênio, antônimo e fósforo. Em outras palavras, um material intrínseco ele tem 4 eletrões na sua camada de valência, que é um material ou semicondutor no seu estado natural, não é isso? O que nós fazemos quando nós queremos criar um semicondutor do tipo P? Pegamos um elemento, ou seja, pegamos um elemento que pode ser o arsênio, antônimo ou fósforo, que são elementos do quinto grupo, e introduzimos dentro do semicondutor que tem 4 eletrões de camada de valência. Então, ao introduzirmos aquele elemento do quinto grupo, tornamos esse semicondutor um semicondutor do tipo N. Percebemos? Então, semicondutor do tipo N é aquele que, na sua introdução, ou seja, na adição de impureza, adiciona-se um elemento do quinto grupo, que pode ser antônimo, fósforo ou arsênio. Não é isso? Agora, existe um outro elemento que se chama
semicondutor do tipo P. Como é que se surge ou como é que surge um semicondutor do tipo P? Vamos ver o que diz o nosso PDF. O material do tipo P é produzido quando o dopante que é introduzido é do terceiro grupo, ou seja, elementos do terceiro grupo têm apenas 3 eletrões de valência e, portanto, há uma falta de eletrões. Isso cria um buraco ou lacuna, uma carga positiva que pode mover-se deste material. Os dopantes do terceiro grupo mais usados são alumínio, boro e galho. No material do tipo N, nós introduzimos impurezas que têm 5 eletrões na sua camada de valência, quinto grupo. Mas no material do tipo P, nós usamos impurezas que têm 3 eletrões na sua camada de valência, terceiro grupo, que podem ser alumínio, boro e galho. Em outras palavras, aquele material, aquele semicondutor intrínseco que tem 4 eletrões na sua camada de valência, se pegamos o mesmo material e introduzimos essa impureza que é o alumínio, boro ou galho, que tem 3 eletrões na sua camada de valência, nós tornamos aquele semicondutor num semicondutor extrínseco de tipo P. Se pegamos o mesmo material intrínseco do tipo, material intrínseco, neste caso, introduzimos um elemento do quinto grupo, formamos um material do tipo N. Ou seja, tipo N surge a partir das impurezas do quinto grupo. Tipo P surge através das impurezas do terceiro grupo. Os materiais ou semicondutores extrínsecos do tipo N, sozinhos, eles não têm nenhuma utilidade, assim como os materiais ou os semicondutores extrínsecos do tipo P, sozinhos, não podemos fazer muita coisa com eles na área da eletricidade ou eletrônica. Daí que surgem os materiais ou semicondutores de junção, não é isso? Junção PN. Na verdade, o diodo é uma junção dos semicondutores extrínsecos do tipo N e os semicondutores extrínsecos do tipo P. Ao juntarmos esses dois elementos, formamos aquilo que é o diodo semicondutor. Agora, vamos ver o que o nosso PowerPoint ou o nosso PDF nos diz aqui. Diz, quando nenhuma voltagem está aplicada na junção PN, os eletrões do material tipo N preenchem as lacunas do material tipo P ao longo da junção entre as camadas, formando uma zona de carga espacial que atua como uma barreira à passagem dos portadores maioritários da zona. O material semicondutor volta ao seu estado isolante original, todas as lacunas estão preenchidas de modo que não há eletrões livres, ou seja, logo não flui corrente. O que eles estão querendo dizer aqui é que quando nós juntamos o material tipo P e o material tipo N, naquele ponto onde nós juntamos, neste ponto aqui da junção, surge uma zona especial chamada camada de depleção. Esta camada de depleção é o que nos permite determinar, ou é o que nos permite usar o diodo como um condutor ou como um isolante. Por quê? Porque quando esta camada de depleção aumenta, o diodo não vai conduzir a corrente elétrica, ele vai funcionar como um isolante. Mas quando esta camada de depleção reduz até o ponto de desaparecer, o diodo torna-se num condutor. Agora, como é que nós podemos fazer para fazer com que esta camada de depleção aumente ou esta camada de depleção reduza até desaparecer? Vamos ver aqui. Mas antes de explicar isso, vamos só analisar esta imagem aqui, onde nós conseguimos ver melhor a camada de depleção. Temos aqui o material do tipo P e desse outro lado temos o material do tipo N. E no meio da junção nós temos aqui os aceitadores ionizantes, que são representados por esse sinal negativo, e temos os doadores ionizantes, que são representados por esses sinais positivos. E a junção dos aceitadores e doadores ionizantes forma aquilo que nós chamamos de camada de depleção ou região de carga espacial. Agora, voltando àquilo que é a nossa questão, como é que nós podemos tornar o diodo condutor e como é que nós podemos tornar o diodo como é que nós podemos tornar o diodo isolante? Para que nós possamos aumentar ou reduzir a camada de depleção de um diodo, nós temos que polarizar o diodo. Agora, o que é isso de polarizar o diodo? Polarizar o diodo significa submeter o diodo ou ligar o diodo a um determinado circuito, submeter o diodo a uma determinada tensão em série com uma determinada carga, que pode ser um LED, uma lâmpada ou outro tipo de carga. Importa referir que existem dois tipos de polarização. A primeira que é a polarização direta e a segunda que é a polarização inversa. A polarização direta é muito usada quando nós queremos fazer o quê?
reduzir a camada de depleção até ela desaparecer. Quando nós queremos reduzir a camada de depleção até ela desaparecer, nós usamos a polarização direta. E quando nós queremos aumentar a camada de depleção usando o diodo como isolante, usamos a polarização inversa. Agora, o que é isso de polarização direta e o que é isso de polarização inversa? Como é que se faz a polarização direta e como é que se faz a polarização inversa? Como é que eu vou saber que esta polarização é direta e como é que esta polarização é inversa? Para que nós possamos entender o que é isso de polarização direta e o que é isso de polarização inversa, nós temos que entender as características físicas de um diodo. Vamos avançar aqui no nosso PowerPoint, no nosso PDF, para que nós possamos entender as características físicas do nosso diodo. Avançando, descendo um bocado, nós encontramos aqui o nosso diodo, ok? Importa referir que o diodo ele é disposto de dois pinos, né? Temos um pino que se chama ánodo e o outro pino que se chama cátodo, não é isso? O que é isso de ánodo? O que é isso de cátodo? E um outro aspecto que nós temos que entender é que a corrente só vai circular no diodo quando ele estiver a circular a partir do ánodo para o cátodo. Então é nesse sentido com que a corrente circula, ou seja, estamos a ver aqui no símbolo aqui. Este é o símbolo do nosso diodo. Se eu quiser polarizar o diodo diretamente, eu tenho que polarizar o sentido com que a corrente circule a partir do ánodo para o cátodo. Em outras palavras, se for corrente contínua, o positivo deve estar ligado aqui no ánodo e o negativo deve estar ligado na carga e a outra extremidade vou ligar no ánodo e a carga. Depois vamos ver um exemplo de como é que é feita a polarização. Temos aqui esse outro exemplo do diodo em duas dimensões, onde temos aqui o material do tipo P e temos aqui também o material do tipo N. E na extremidade, onde se liga o material do tipo N e o material do tipo P, nós encontramos a nossa camada de depleção, aquilo que nós estamos aqui a falar. Então, aqui do lado N, do material do tipo N, nós encontramos o nosso cátodo. E se nós formos a ver no corpo do diodo, o cátodo é representado por uma barra. Ali no corpo do diodo tem uma barra ali que envolta o lado do cátodo. E o lado do ánodo não tem nenhuma barra. Vamos ver aqui um exemplo de um circuito onde é feita a polarização. Temos aqui um circuito aqui onde é feita a polarização do diodo. Vou fazer aqui um zoom. Estamos a ver, mas a corrente deve circular do lado do ánodo, sai do ánodo, liga na carga e já está. Se formos a ver, é assim como deve ser polarizado que é o diodo. Agora, como é que um diodo funciona? Ou melhor, como é que um diodo funciona? Não. Em que condições o diodo vai funcionar ou vai deixar de funcionar? Para que essa camada de depleção seja vencida, é preciso vencer uma determinada quantidade de tensão que esta barreira de potencial ou que esta camada de depleção exige para que ela possa funcionar. Ou seja, para nós usarmos um diodo, precisamos ter uma tensão mínima, que é uma tensão que o diodo exige para que ela possa funcionar. Os diodos de silício, eles exigem uma determinada quantidade de tensão e os diodos de germânio também exigem uma determinada quantidade de tensão. Os diodos de silício geralmente são de 0,6 a 0,7 volts. Diodos de germânio 0,2 a 0,3 volts. Agora, vamos ver. Quando nós submetemos o diodo a uma determinada tensão, vamos supor que eu quero alimentar um LED que esse LED para funcionar ele precisa de 3 volts. Abaixo de 3 volts ele não funciona. Então, quando eu aplico um diodo semicondutor neste LED, eu não posso aplicar diretamente 3 volts. Por quê? Porque o diodo requisita 0,7 para o seu próprio consumo, para que ele possa vencer aquilo que é a camada de depleção ou a barreira de potencial. Então, se eu aplico 3 volts, ele vai reduzir, vai consumir os 0,7 e só vão chegar para o LED 2,3. Então, sempre que eu estiver a usar um diodo, tenho que tomar em conta a tensão que o mesmo diodo vai requisitar para que ele possa funcionar, observando o tipo de diodo. Se for de silício 0,7 e se for de germânio 0,3. Este foi o nosso resumo básico de como é que são feitos e como é que funcionam os diodos semicondutores. Não perca a próxima aula, onde nós vamos ver a aplicação dos diodos semicondutores, como é que os diodos semicondutores são usados em fontes, carregadores para celulares, laptops, fontes para diversos dispositivos por aí em diante. Muito obrigado e não se esqueça de subscrever aqui neste canal.
Até a próxima!